Cris, eu tô aqui tomando meu cafezinho, hoje a gente vai falar sobre ele. Será que o café realmente faz mal para a nossa saúde? Será que ele realmente prejudica o nosso sono? Se você gosta de café e quer saber mais sobre isso, já fica nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Gandra, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar se o café realmente é bom ou não e se ele realmente prejudica o nosso sono. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que o café ele não é nem ruim e nem bom. Tudo vai depender do seu modo, do seu momento de vida presente, o horário em que você está tomando esse café e a quantidade de café que você vai estar tomando. Como assim, Cris? Então vamos lá. Se você é uma pessoa que acorda muito cansado, gosta do café para justamente te dar produtividade, para te dar mais a energia, mais disposição, mais foco, concentração, talvez o café já não esteja sendo tão bom assim para você. Agora, se a gente estiver falando de um maratonista, por exemplo, e que vai tomar um café para ter mais rendimento, o café pode ser interessante. Por que isso acontece? Então vamos lá. A cafeína, ela tem vários processos benéficos no nosso organismo, como por exemplo, ela melhora o rendimento dos treinos, ela te dá mais energia, ela te ajuda na recuperação muscular, ela vai ajudar aí a potencializar os anti-inflamatórios, por isso que ela está presente nesses medicamentos, para que você tenha uma diminuição da dor com mais rapidez. Ela vai ajudar nos níveis de insulina, então ela vai melhorar o diabetes, né, ou a resistência à insulina. Ela vai ajudar o nosso cérebro a ter mais energia, mais disposição, mais foco, concentração. Ela diminui os riscos de Alzheimer e de demências. Então a cafeína, ela é interessante e além disso, ela aumenta o nosso sistema de alerta. O ruim é quando a gente está usando a cafeína errada e quando ela está gerando os malefícios dela. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que toma muitos cafés ao longo do dia, ou toma muito energético, ou toma pré-treino, porque você não consegue não tomar o pré-treino para ter energia, isso já mostra que o seu corpo não está sabendo usar essa cafeína a seu favor e ela já está gerando os malefícios no seu corpo. Da mesma forma que se você não tomar o café, você sente dor de cabeça, você também está tendo os malefícios da cafeína do seu corpo e não sabendo usar a cafeína a seu favor. Por quê? Dentro do seu cérebro existe um neuromodulador que chama adenosina. A adenosina, ela controla tanto a nossa excitabilidade neural, quanto os processos de sinapses e liberação de outros neurotransmissores. A principal função da adenosina é mostrar para o seu cérebro que você está cansado. Em outras palavras, é como se ela pegasse na mão da melatonina e as duas se ligassem. E assim você consegue ter uma boa noite de sono e ter um sono reparador. Ou seja, você vai recarregar com eficiência a sua bateria, né? Da mesma forma que você vai regular, assim, o seu ritmo circadiano. Só que, quando você toma cafeína, a cafeína ela rouba o lugar dessa adenosina. Ela vai se ligar nos mesmos receptores. Então, de primeiro momento, isso é bom, porque vai mostrar para o seu cérebro que você não está cansado e assim você vai ter mais energia. Só que, quando a gente toma muita cafeína ao longo do nosso dia, a gente não vai ter a ação dessa adenosina. Então, quando chega à noite, a gente vai ter uma pressão do sono, justamente porque a gente não vai ter a ação dessa adenosina. Da mesma forma que, se a gente toma uma cafeína ou um pré-treino, por exemplo, tarde, por volta de umas 7, 8 horas da noite, por exemplo, a gente também não vai ter a ação dessa adenosina. Mesmo que a gente não tomou café, mas a gente tomou esse pré-treino, a gente vai ter a ação a gente não vai ter a ação dessa adenosina ao dormir. Por quê? Porque a cafeína ela demora de 4 a 6 horas para ser metabolizada pelo seu organismo. Então ela demora muito tempo. Se você toma aí um pré-treino ou um café ou um energético por volta das 7, 8 horas da noite, por exemplo, essa cafeína só vai sair do seu corpo lá pelas 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Então esse sono vai ficar ineficiente da mesma forma. Então às vezes não é a dose, e sim o horário de cafeína que você está tomando. E aí, o que vai acontecer? Se você não dorme bem, você não vai ter essa recuperação da sua energia durante a noite, e assim você vai ficar cada vez mais cansado. Por isso que você já acorda com aquela sensação de peso, de cansaço, procurando o café. Só que aí, quanto mais café você colocar, você vai estar aumentando esse processo. Então, aqui, a gente precisa não tomar a cafeína ou reduzir o máximo que a gente puder dessa substância, justamente para recuperar o seu corpo, para que você durma de forma natural e para que você não tenha essa ação dessa pressão do sono. A mesma coisa a gente precisa também chamar a atenção aqui no seguinte: lembra que eu falei que a cafeína ela estimula o nosso sistema de alerta?
Se você não viu o nosso último vídeo, eu vou deixar aqui nos cards sobre o estresse e sobre o sistema de alerta, eu te aconselho a ver. Se a gente está com o nosso sistema de alerta muito excitado, a gente vai estar com mais estresse, e o estresse desequilibra o nosso cortisol. Logo, o nosso ritmo biológico também vai ficar desequilibrado mais uma vez e a gente vai começar a ter os malefícios do estresse no nosso organismo, como pressão alta, diabetes, aumento de gordura, aumento de irritabilidade, de ansiedade, de insônia, justamente porque a gente vai estar com o nosso sistema de alerta mais ativado no nosso organismo. Então, o ideal é que nos momentos de estresse, de alta demanda de trabalho, que você precisa resolver algo muito importante, o ideal é que você não consuma o café nesses dias. Ou se você for consumir o café, que você consuma durante o dia e que não seja doses tão altas. Mas como que a gente pode colocar então a cafeína ao nosso favor? Então, lembrando, a cafeína não está presente só no café. Ela está presente no chá verde, no chá preto, nos energéticos e também no cacau. Então, é importante que a gente, primeiro, só consuma café após 2 horas depois de acordado. Por quê? Para que não desequilibre ainda mais o nosso ritmo biológico. E não consuma café após as 3 horas da tarde, justamente para que a cafeína não atrapalhe a ação da adenosina e da melatonina ao dormir. A segunda coisa que eu te falo é, se você está passando por esses processos, não consuma café. Processos de estresse, não é tão interessante colocar o café assim, tá? Se você você está passando por um processo de treino intenso, de uma maratona, é importante que você veja aí com o seu personal trainer ou com o seu nutricionista, por exemplo, a dose ideal para você de cafeína e o momento ideal para você colocar essa cafeína para que você tenha um treino realmente com mais intensidade, com mais rendimento, tá? Nesses casos, a cafeína é muito interessante e aí ela não atrapalha tanto a ação da adenosina assim, mas tudo vai depender da dose para você e do seu treino. Agora, se, por exemplo, você é um estudante, o ideal é que você consuma a cafeína entre os intervalos dos seus estudos. Então, você estudou ali 15, 20 minutos, você dá uma pausa de 5 a 10 minutinhos, vai lá e toma esse café, mas sempre pela manhã e sempre depois de 2 horas de acordar e antes das 3 horas da tarde. Assim você vai ter um estímulo mais interessante dessa cafeína, que não precisa ser de grandes doses, tá? Pode ser uma xícara mesmo, ou no máximo 2 ali ao longo do dia, e isso vai ser interessante para que você tenha melhores rendimentos aí dos seus estudos. Agora, se você quer saber mais sobre isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal. A gente vai estar sempre aqui falando sobre melhora da sua performance cognitiva, melhora do estresse, melhora do rendimento de trabalho, como colocar a nutrição a seu favor. Se você já gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha, que assim você me ajuda a levar esse conteúdo para muito mais pessoas se beneficiarem a como colocar melhor o café ao longo aí do seu dia.